Meu amigo, o tema de hoje para você é: não seja impulsivo. Lembra aquele momento que você fala algo que não deveria ter falado, ou que você reage de uma forma explosiva, onde você não deveria ter feito, e aquilo acaba ferindo relacionamentos, ou até mesmo fechando portas, até mesmo fechando corações? Para nós que trabalhamos com pessoas, é extremamente importante agir com sabedoria. Hoje eu tenho 5 pontos para que você não seja, então, impulsivo. Olha que interessante, a palavra diz em Provérbios 16:32, melhor o homem paciente do que o guerreiro. É verdade que todos querem ser guerreiros, conquistar, destruir o inimigo. Isso não quer dizer que seja ruim, mas a palavra diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Agora, pulando para Provérbios 25:28, a palavra diz: como cidade com seus muros derrubados, assim é aquele que não sabe dominar-se. Então, por que é melhor ser paciente do que o guerreiro? Porque o guerreiro pode até conquistar uma cidade, mas se ele não for paciente, não souber dominar a si mesmo, os seus muros serão derrubados, ele vai constantemente perder aquilo que foi conquistado. Tanto os trabalhos, oportunidades, profissões, até mesmo ministérios foram queimados por pessoas que são explosivas, impulsivas no falar, no agir e no se relacionar com outras pessoas. Quando nós olhamos para o nosso maior mestre, Jesus, nós vemos um grande exemplo de alguém que era firme, sem ser explosivo. Alguém que não era reativo, que a mansidão de Jesus não era simplesmente um silêncio absoluto e quase que uma indiferença quanto àquilo que precisava ser corrigido. Muito pelo contrário, Jesus era firme, mas essa mansidão era poder sob controle. Agora um texto muito importante lá em João capítulo 2, verso 13 a 15. A palavra diz: quando já estava próximo a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. E no pátio do templo, ele viu os que vendiam bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, verso 15, sublinha isso. Ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Muitas vezes nós olhamos para essa passagem de Jesus purificando o templo dos cambistas e daqueles que se aproveitavam da casa de oração e faziam daquilo um covil, um ambiente de ladrões, de pessoas que estavam interessadas no dinheiro, e nós pensamos, projetamos um Jesus que vai vir às mesas, quase que descontrolado, empurrando todo mundo e expulsando as pessoas, ovelhas e bois, quase que reagindo ao problema. E não é verdade. Se você olhar ao versículo 15, existe uma questão muito importante, existe um detalhe que não pode ser deixado de fora. Jesus fez um chicote. Quanto tempo demora para você fazer um chicote? Era o momento ali que Jesus estava observando aquela situação, talvez pensando como que ele consertaria, o que ele falaria, qual que seria então a sua ação mediante aquilo que tinha que ser confrontado. Ele não foi no ímpeto, ele agiu com firmeza, mas com sabedoria. Ele fez o chicote. Ele não agiu no calor da emoção, mas planejou sua ação com consciência e autoridade. Não reaja na velocidade no momento. Pense, medite, peça ajuda ao Espírito Santo. O zelo de Cristo era santo e não
emocionalmente explosivo. Eram pensamentos e ações santificadas e projetadas pelo Espírito. Ele não perdeu o controle. Ele apenas expressou a sua justiça e santidade com firmeza e discernimento. Fazer o chicote exige tempo, foco, sabedoria e paciência, para que possamos então conduzir as nossas vidas, relacionamentos, precisamos fazer o chicote. 5 passos práticos para isso. Respire e ore antes de agir. Sempre que você tiver em uma discussão, talvez na tua família, no teu casamento, com um liderado ou na empresa, antes de soltar uma palavra, respira, ore, pratique a oração, dê espaço entre a emoção, aquilo que você sente, aquilo que você entendeu, e a ação. É o tempo de fazer o chicote. Respire e ore. Segundo ponto, aprenda a ouvir. Muitas pessoas entram em discussões calorosas porque querem ser ouvidas e não querem ouvir. Olha o que Tiago diz, capítulo 1, verso 19 e 20. Meus amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que Tiago está dizendo, então? Que temos que estar prontos, preparados, dispostos a ouvir, escutar, peça feedbacks. Olha, não entendi, pode falar de novo? E antes de você falar, tenha certeza que você ouviu muito bem. Terceiro ponto, não confunda firmeza com explosão. Existem muitas pessoas que querem ser firmes e para mostrar essa firmeza acabam explodindo, gritando, tentando impor então uma decisão ou uma direção. Não confunda firmeza com explosão. Quarto ponto, seja sábio nas palavras. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta branda, ela desvia a ira, mas a palavra ríspida desperta o furor. Então, toda vez que você responde calmamente, que você consegue selecionar bem as palavras, você está protegendo o coração do teu irmão de não ficar ofendido. E muitas vezes podemos evitar até mesmo uma discussão através de uma palavra mansa, uma palavra suave, uma palavra que vai desviar a ira. E quinto e último passo, peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que transforma o meu coração, transforma o teu coração, é aquele que revela a mente e o coração de Cristo, e ele é aquele que nos conduz em momentos de talvez muita emoção, momentos acalorados, para que possamos manifestar não só o poder de Cristo, mas o caráter de Jesus. Que Deus abençoe e que você possa colocar essas dicas em ação, e a minha oração é que Deus levante uma geração com sabedoria para esperar a direção do Espírito antes de agir. Um grande abraço.